Olá, colegas, tudo bem? Eu sou o Hudson Zanin, eu sou docente na Unicamp e hoje eu vou falar um pouquinho sobre várias vertentes da transição energética no Brasil. Vamos ver o que faz sentido por aqui, tá certo? Então eu vou falar de algumas tecnologias-chave dessa transição energética e começo dizendo que não existe nenhuma solução mágica. Existe um conjunto de tecnologias que vão ser somadas que poderão, em conjunto, oferecer a melhor das soluções para a redução de emissão de CO2. Porque é isso que é o que a gente quer no final do dia. A gente quer reduzir a emissão de gases que causam o aquecimento global. Essa história de transição energética, ela vai nessa linha. Todas as atividades humanas mais recentes, desde a Revolução Industrial, têm emitido uma quantidade de CO2 absurda para a atmosfera. Essa quantidade de CO2 emitida, ela forma uma capa ao redor da Terra, que permite que a luz solar entre na Terra, aqueça a Terra e ao reemitir essa luz, todo o corpo que é aquecido emite radiação. Lembra aquelas fotos de infravermelho que você vê o corpo, algumas regiões do corpo que estão mais quentes, etc. e tal? A Terra emite radiação infravermelha como qualquer corpo aquecido. Acontece que essa radiação, quando encontra esses gases ali que formam essa camada externa na Terra, principalmente que são esses gases que são acentuados pelas atividades humanas, o aquecimento, esses gases são emitidos pela Terra normalmente, mas o homem acelera essa emissão absurdamente, queimando combustíveis fósseis, por exemplo. Então, com esses gases, a reemissão de luz da Terra é bloqueada. E aí ela bate nessa camada e reflete para dentro de volta. Isso faz com que a Terra não seja capaz de se resfriar. Tá? Então, o motivo do aquecimento global é a incapacidade desses raios reemitidos pela Terra escaparem à nossa atmosfera. Então, o que a gente pode fazer, para reduzir esse efeito, para ir gradativamente reduzindo isso aí? Esses gases ficam na atmosfera, mas eles têm um tempo residual que eles ficam lá. 100 anos, por exemplo, eles podem ficar lá. Tá? Então, se a gente reduzir a emissão de CO2, absurdamente, a gente pode evitar que a gente tenha um aquecimento exacerbado. Há estimativas que a gente vai ter aí um aquecimento de 1,5 graus, e isso vai afetar imensamente a nossa capacidade de produzir comida, a gente vai ter um descontrole muito grande no clima, O clima de chuvas vai atrapalhar a agricultura, vai ter inundações, catástrofes ambientais, tornados, é sempre encontro de temperaturas frias e quentes, Acontece que o globo nosso não aceita, essa ideia que o ser humano criou de fronteiras. Então, se alguém emitir um gás tóxico nos Estados Unidos, na China, nós no Brasil vamos sentir o efeito. Se nós emitirmos aqui, eles também vão sentir o efeito. Então, a gente tem que buscar uma solução de redução da emissão de CO2 global. Isso aí tem um grande problema, porque o ser humano, via de regra, eles costumam brigar mais do que estar em harmonia, A gente sabe, embora não seja dito, nós temos mais de 300 guerras acontecendo agora. Embora a da Ucrânia seja aquela que causa o maior espanto e também ela causa grandes consequências na transição energética, nós temos outras 300 acontecendo. Então o ser humano vive num momento que é do ser humano e tem essa dificuldade de encontrar essa sintonia. Embora nós temos alguns acordos que vão nessa direção de redução de emissão. E alguns países chaves, como China, como Estados Unidos, Europa, um grupo de países, tem puxado na direção e criado essa tendência de redução de utilização de combustíveis fósseis, como o diesel, gasolina, o petróleo, o carvão. 50% da matriz energética da China é carvão. É um absurdo a quantidade de energia que eles extraem ainda do carvão.
essa poluição, né, por correntes de convecção, né, o ar quente, o ar frio se movimenta ao redor do globo, isso é espalhado no globo inteiro, né? Então, o problema lá da emissão da China é sim um problema seu. Nos Estados Unidos, da onde for que vem essa emissão de CO2, é sim um problema seu. É um problema meu, mas principalmente é um problema dos nossos filhos, dos nossos netos, dos netos dos nossos netos. Então é um problema que a gente, como sociedade, tem que fazer um pacto e pensar, né, onde a gente quer chegar. E se a gente tem interesse em ajudar essas pessoas que vêm na sequência. Eu tenho certeza, né, não sou só eu, mas vários brasileiros e várias pessoas ao redor do mundo pensam racionalmente, buscam uma racionalidade, né, para essa questão da transição energética. Ou seja, para emitir menos CO2 para a atmosfera, para que a temperatura fique no máximo até 1,5, porque há grandes estimativas que ela pode ir a 6 graus. Né? E isso vai impedir muito, vai prejudicar imensamente a vida na Terra. A Terra vai continuar existindo, não vai ser, a Terra não vai deixar de existir. Quem vai deixar de existir são os seres humanos, tá? A Terra continua como ela sempre continuou, a não ser que algum asteroide, alguma coisa imploda ela ou exploda ela, o aquecimento global vai simplesmente afetar os seres vivos que estão aqui na Terra, outros seres vivos e a gente também. Então, é claro que é um respeito que a gente deve ter com os animais, com as outras gerações, conosco mesmo e assim por diante. Então vamos lá. A gente já sabe que tem um problema. Qual é o problema? O problema é que a gente emite muito CO2 para a atmosfera, muitos gases como os nitrogenados, metano, todos esses gases que são emitidos para a atmosfera bloqueiam o resfriamento da Terra. Então o que a gente pode fazer para resolver, né? Qual que é essa ideia aí de transição energética? A tal da transição energética, ela é a modificação das fontes de energia que a gente tem, né? A fonte de energia de origem fóssil, geralmente de carvão, dos petróleos, dos gases, tá? Para uma fonte que vem mais renovável, que emita muito menos, ou que não emita, tá? Como isso é possível? Como é possível não emitir? Ou como é possível que ao longo de todo o ciclo a gente tenha o Net Zero Emission, o que é basicamente uma neutralidade na emissão, né? Tudo que é emitido no processo é capturado no próprio processo. Como é que isso aí funciona? Quais são essas tecnologias que vai permitir a gente migrar de um ambiente de economia baseado no combustível fóssil para os renováveis, né? E como é que o Brasil está nessa história toda? Vamos tentar jogar um pouco de lucidez nisso tudo. Então, primeiro, a gente tem várias tecnologias, como eu comentei no começo do vídeo aí, que podem, de fato, contribuir positivamente para a redução pontual, estratégica de cada um dessas emissões. São muitas. Então a gente tem que fazer uma análise de ciclo de vida, né? uma análise das emissões de tudo que a gente faz, desde o ser humano se movimentando, utilizando coisas, até a produção de um material específico, de uma geladeira, de um micro-ondas, de um carro elétrico, da lâmpada, da energia elétrica que a gente usa. Tudo a gente tem que analisar, desde o berço até o túmulo. Como é que você tem essas emissões? Para ter uma coisa racional, sabe? Não ter um amor específico a uma tecnologia, mas sim falou, bem, o importante mesmo é a gente reduzir. Então, algumas tecnologias vão funcionar para uma certa solução, né? certo desenvolvimento, certo produto, outras vão funcionar para outros, tá? Não tem uma tecnologia que vai funcionar para tudo, embora o pessoal queira que seja assim. Então existe, por exemplo, agora atualmente, né, tem um hidrogênio verde que tem uma paixão muito grande, ele causa uma comoção, causa uma ansiedade, né, nas pessoas, e aí a pessoa quer utilizar o hidrogênio para transporte, para
diversos tipos de aplicações, né, na indústria para queima, substituir gás natural. Pode ser que aconteça? Pode, mas de fato agora, no primeiro momento, onde faz sentido usar o hidrogênio? O hidrogênio, primeiro, ele tem que descarbonizar o hidrogênio verde, né, que é o hidrogênio limpo, né, ele tem que descarbonizar o próprio hidrogênio. Você tem uma utilização muito grande de hidrogênio na sociedade hoje, tá? E esse é o primeiro hidrogênio que tem que ser descarbonizado. É o hidrogênio que a gente usa lá para produzir amônia, no processo Haber-Bosch, né? Esse processo ele consome muita energia, e também o hidrogênio que é utilizado junto com o nitrogênio ali para produzir amônia, ele vem de gás natural, então ele tem uma pegada de CO2 muito alta. Esse é o primeiro hidrogênio a ser resolvido, né? Você também tem indústrias petroquímicas que utilizam o hidrogênio, também o hidrogênio cinza. Então a gente tem que primeiro atuar nesse ponto, tá? E para produzir o tal do hidrogênio verde, a gente precisa, né, tem 3 técnicas geralmente empregadas, né? A eletrólise alcalina, que usa água, eletrodos específicos, pode ser de carbono, por exemplo, e KOH, hidróxido de potássio ou hidróxido de sódio, algum hidróxido. O volume desses hidróxidos são muito altos, na ordem de 30% da água. Então, um consumo de reagente químico muito alto. E também tem que entrar na conta do hidrogênio verde e reduz a competitividade do hidrogênio por conta do custo. É bastante elevado. Você aplica a diferença de potencial entre esses eletrodos. Num eletrodo você tem a produção de oxigênio e o outro hidrogênio. Você tem uma membrana que separa os dois compartimentos, e aí essa membrana deixa os íons passar, mas não deixa o gás ir de um lado para o outro. Você consegue separar mais ou menos bem, tá? Como diz, tem o custo, tem a evolução, tem a perda desse hidróxido, esse hidróxido de potássio ou de sódio, eles reagem com a solução, tem reação parasita, e você tem que ficar repondo esse cara aí que tem um custo elevado, também tem uma pegada de CO2 na sua produção. Você tem as membranas PEM, as membranas poliméricas de troca iônica, que você produz ali o hidrogênio a partir da eletrólise da água. A grande vantagem desse sistema, né, é que você tem um consumo aí energético menor, você tem um sistema mais eficiente, e a grande desvantagem é que ela utiliza o irídio como catalisador. E é isso daí, se hoje a gente contasse todo o hidrogênio verde que a gente iria precisar em todos os lugares que se deseja precisar, o irídio que a gente tem hoje não seria suficiente para produzir tudo isso aí de hidrogênio. Tudo isso aí de eletrolisadores, que são essas máquinas, né, esses machines, esses dispositivos que produzem o hidrogênio verde. Então, a gente tem uma terceira linha que é que é mais promissora, mas também que tem o TRL, né, o índice de desenvolvimento mais baixo, que são as células combustíveis de óxido sólido, né, que ela, polarizada inversamente, ela produz oxigênio e hidrogênio a partir da água e eletricidade. Então, basicamente, você precisa de água e eletricidade para produzir hidrogênio verde. A eletricidade tem que ser verde, tem que vir de células, de turbinas eólicas, de células solares, né? Só faz sentido a gente pensar em hidrogênio verde se a energia é limpa e se a gente tem água abundante, né? Se a gente não vai competir com as pessoas bebendo água, com os animais, etc., com a agricultura e assim por diante. Então, tem que ter um balanço, uma análise, né, que vai para além da emissão de CO2 na hora de pensar no hidrogênio realmente verde, né? Um ecológico, mas também que tem um ambiente favorável. Comentei das duas tecnologias que produziriam eletricidade. Hoje, as células solares, né, as placas solares, a energia solar, ela representa 11% da matriz elétrica brasileira. No Brasil, 85%. A gente bateu recorde esse ano, 92%, por conta das chuvas. Né, a gente está em 2023, né, por conta das chuvas de 22, a gente bateu recorde na produção de energia hidrelétrica, e aí, somado a hidrelétrica com a
a eólica e solar, e as biomassas, né? A gente atingiu 92% de energia elétrica limpa. Essa energia elétrica limpa que deve ser usada para a produção do hidrogênio verde. Então, embora a gente tenha essa teoria, essa mania de vira-lata, de achar que tudo que vem do Brasil é ruim, né? O pessoal lá fora e a gente aqui tem que se orgulhar muito do que foi feito pelas antigas gerações, nas construções das hidrelétricas, e o que está sendo feito agora pelas gerações atuais aí, no que se refere à energia solar e eólica, que batem aí 11% cada uma delas na matriz elétrica brasileira. Isso aí é um número altíssimo. O Brasil é o país mais limpo do mundo com esses números. Isso é um fato impressionante. E isso faz com que países como a Alemanha, comentei da guerra da Ucrânia, que transitou do carvão pro gás natural e agora está com dificuldades de obter esse gás natural, né, num preço competitivo, está fazendo a migração para o hidrogênio, né, para essas fontes renováveis. Na verdade, grande parte do mundo também. Mas eles estão mais acelerados por conta dessa necessidade do agora deles. E o país, né, um dos países que tem, além o Brasil, o Chile, né, são os países que têm acordos bastante interessantes, né, com a Alemanha para a produção, por exemplo, para acelerar a produção desse hidrogênio verde, porque as nossas matrizes são bastante limpas. Então, o Brasil, lá no Nordeste, por exemplo, teve momentos de bater 40% da matriz elétrica local sendo fonte eólica. Então é natural que ali seja um grande polo de produção desse hidrogênio. Então, com água no litoral, eletricidade, você tem a produção do hidrogênio. Você vai ter uma produção, no caso da eletricidade ali, eólica em abundância, um preço competitivo para a indústria. Então, eu acredito fortemente, né, e torço muito para que isso aconteça. O Nordeste deve ser um grande polo industrial do futuro próximo no Brasil. Torço muito para que o desenvolvimento ali chegue, a energia, né, e a água, seja por dessalinização, processos possíveis de fazer com água do mar, sejam grandes motores da economia do Brasil e puxado ali pelo Nordeste. O São Paulo, outras localidades também terão suas realidades. Na verdade, todo o litoral brasileiro tem um grande potencial de produção de energia eólica onshore. Né? Onshore é aquela na terra. Ela tem um custo de instalação menor, então ele é mais atrativo no primeiro momento. Ele geralmente se explora todo esse ambiente wind, né, eólico, onshore primeiro e depois vai para os offshores. Os offshores você tem categorias diferentes, né, aquelas de baixa profundidade, onde você atraca a turbina no chão, mas você também pode colocar ela uma turbina flutuante. Cada um dessas complexidades extras que você coloca, tanto da offshore quanto da offshore flutuante, os custos aumentam, é natural. No futuro, espera-se que a produção seja tão elevada e a capacidade dessas turbinas sejam tais que esses valores vão tender a um valor muito próximo, tá? Então, é isso. O Brasil vai ter uma grande produção dessas turbinas, né? Já temos a Aeres aqui produzindo as turbinas aqui, temos a WEG produzindo os motores. Então, eu torço muito para que toda essa transição energética seja um movimento de reindustrialização do Brasil. Reindustrializar é trazer mais emprego, é pagar mais impostos, é arrecadar mais, é distribuir melhor a renda, assim por diante. Eu torço demais. O Brasil é uma grande potência, alimenta 2,2 bilhões de pessoas no mundo, é um país extremamente bem sucedido, né? Pensando em tudo que a gente já faz, mas a gente tem potencial de ser um país grande produtor de tecnologias. Por quê? Porque a gente tem uma matriz limpa. Então, vocês vão ver que o fato da gente ter matriz limpa facilita, traz a gente numa posição de excelente, né, de excelente player, né, com grandes oportunidades.
O Brasil é um país abençoadíssimo por sol. A gente tem sol em todo lugar, inclusive aqui em casa agora onde eu estou, o sol está pegando. Eu tenho uma produção de energia solar aqui em casa, né? Que sempre está em excesso de 30%, 40%, né? Então você tem uma produção, você tem um sistema abençoado, né? uma área, né? muito grande de terra que poderia ser utilizado, seja nas coberturas das casas, seja em utilities 2.0 aí, onde a gente coloca produções aí na ordem de mega, giga a watt-hora, né? para produção de energia solar. Tanto a solar quanto a eólica são tecnologias que, embora, né, você pensa na placa solar e tem uma grande crítica com ela, porque o pessoal, ela é produzida lá na China, e lá o cara extrai o minério, faz todo o processo emitindo muito CO2. Emite CO2, mas o que acontece é que o equivalente total do processo, né, frente, né, vamos dizer assim, a emissão de CO2, o quilowatt, o quilo de CO2 emitido ao longo de toda a vida dela por quilowatt-hora é muito mais baixo do que várias outras tecnologias que a gente tem para a produção de energia. Veja o caso do Brasil, por exemplo. Embora a gente tenha essa matriz elétrica espetacular, a gente sempre fica com seguro, a gente tem seguro. Né? Segurança energética nossa são as termoelétricas, elas estão desligadas. E por isso que a energia dela é tão cara, porque primeiro que ela está desligada a maioria do tempo, ela só vai entrar em ação quando o bicho pegar, quando precisar de verdade, sabe? E aí a gente tem que pagar esse período que ela estava lá, né? Essa empresa não é interesse econômico dela manter o sistema desligado, mantém desligado por questões ambientais, né? E questão de gerenciamento de energia, né? O operador nacional vai acionar essa usina, né, termoelétrica, que vai queimar gás natural, por exemplo, para produzir eletricidade, se realmente for o caso, se realmente precisar. Então o Brasil, aí, junto com a eólica e solar, está atingindo na ordem de 22 gigawatt-hora. É um número bastante alto e que é praticado aqui, né? E eu acho que a gente tem ainda muita coisa para avançar. Aí uma questão que fica assim no ar, né? Essas tecnologias, elas são intermitentes. Né? O que significa isso? Significa que nem todo o tempo está ventando. Né? Embora as regiões lá do Nordeste tenham um vento maravilhoso, mais ou menos constante. E você pode mais ou menos trabalhar com uma instalação ampliada para que a hora que o vento estiver menor, você ainda tenha produção suficiente. A solar, por exemplo, você tem sol durante o dia, não tem sol à noite. Então você vai ter realidades diferentes nas regiões do Brasil. No caso do Brasil, em especial, muito bacana, por sinal, a gente tem uma matriz elétrica integrada. Então o cara pode usar lá no norte a eletricidade produzida numa usina aqui, né? Poderia ser feito, né? Existem interconexões das redes e você consegue no estado de São Paulo utilizar a energia de Itaipu, né? E por exemplo, a milhares de quilômetros de distância. Então essa rede interconectada, ela facilita imensamente a inteligência, né? a utilização, né? Você usa a rede como uma grande bateria e também as hidrelétricas como uma grande bateria. Mas conforme a gente vai fazendo essa incorporação maior e maior de renováveis na rede, a gente precisa buscar outras tecnologias que façam sentido. Né? A gente tem essa lei agora atual aí, né? De utilização de baterias nos sistemas solar, né? Então, pequenos estabelecimentos agora para a utilização da rede vão pagar um pedágio, uma taxa. Mas elas também podem ou devem armazenar energia em baterias. A questão é que quais são as opções de baterias que a gente tem hoje para armazenamento, né? No Brasil, a gente
a gente tem um ecossistema, né, já bem estabelecido de produção de baterias de chumbo ácido. Tem empresas fortes que a gente vê aí, né, como Moura, Pioneiro, várias frentes, né, várias empresas que produzem baterias de excelência, né? Não tem nada para dizer. E elas são muito interessantes porque você pode reciclar 100% desses materiais. Elas são recolhidas e elas são recicláveis. Acontece que ela tem uma baixa capacidade, ou seja, você precisa de volumétrica, né? Você precisa de muito mais baterias para ter a mesma densidade de energia armazenada e potência de uma lítio-íon, né? Que são as baterias mais modernas e que não tem fábrica no Brasil ainda, né? Então você para mobilidade, para alguns sistemas estacionários que o espaço é relevante, essas baterias elas ficam ultrapassadas. Então existe um movimento das próprias empresas nacionais de importação dessas baterias do exterior. Então você tem você traz essas tecnologias de fora, geralmente da China, né? E aí tem um grande problema. Tem um grande problema que a gente precisa discutir aqui. Pensa comigo, como a gente começou a discutir aqui. A gente começou a discutir dizendo, ó, o que a gente quer lá no final do dia é reduzir a emissão de CO2. E aí essas baterias elas vêm com uma pegada de CO2 muito alta. Veja por quê. O cara vai extrair o minério aqui em Minas Gerais, com caminhões grandes, pesados, que utilizam diesel para fazer essa extração. Extraiu, ótimo. Extraiu grandes blocos, jogou dentro isso aí dos caminhões, manda isso daí por trem, daqui de Minas até o porto, né, queimando diesel. Ali no porto ele vai pegar um navio, esse navio vai receber esse minério e vai levar lá para a China. Lá na China, depois de queimar todo esse diesel até chegar lá, né, esse minério vai ser refinado numa matriz elétrica à base de carvão. Então, a gente vai refinar e produzir essa química fina, esse pozinho, que é o material ativo das baterias, com uma pegada de CO2 muito alta. E ainda depois, todo o processamento, o maquinário que você usa para produzir as baterias, o processamento, né, a fabricação, o processo fabril todo dessas baterias, envolve eletricidade à base de carvão. Ficou pronta a bateria? Você vem, pega essa bateria, coloca de novo nos trens, colocou de novo no navio e chegou aqui no Brasil para a gente instalar num veículo elétrico, para instalar acoplado no sistema solar e eólico que a gente estava falando agora há pouco. E aí, por exemplo, a gente começa a falar, mas essa bateria, esse sistema é limpo, ele é emissão zero, praticamente zero, ou tende a zero, ou é muito baixo, né? Será? Será que é? Essa que é a questão, porque você tem essas baterias com uma pegada de carbono muito alta. Aí que está uma questão de forças de Estado, acordo econômico, né, onde o Estado pode atuar como um grande player ainda, né, se tiver força. Né? Claro que os nossos estados eles sempre têm vários problemas, né? De populismo, temos problemas de fazer acordos econômicos, né? Ter força para fazer um acordo econômico, né? Reivindicando alguns pontos, né? Ou até mesmo estratégicos, né? De transferência de tecnologia. Nós acreditamos que empresas que estão aqui no Brasil consolidadas, como a BYD, que tem interesse em produzir e dominar o mercado de veículos elétricos aqui, já montam baterias, né, juntam, né, fazem o que a gente fala de integração de sistemas, pega essa bateria aí que vem pronta da China, coloca num BMS, num trocador de calor e vai para dentro dos veículos. Se houvesse uma regulamentação do Estado contra essas tecnologias que emitem uma grande quantidade de CO2, né, certamente a partir de acordos de transferência de tecnologia, a gente podia instalar a primeira fábrica de bateria aqui no Brasil. Qual a vantagem dessa fábrica? Nós temos extração hoje de minérios que poderiam produzir lítio ferro fosfato, né? Um tipo de química de bateria particular, onde o catodo tem lítio, ferro e fosfato, né? E outro eletrodo, o anodo,
É base de carbono. A gente tem Nacional de Grafite, tem várias empresas aí que produzem materiais que poderiam ser utilizados no anodo. Temos o eletrólito, esses carbonatos, eles são de origem fóssil, tá? Então você dentro da produção do combustível, em alguns dos processos você tem esses carbonatos, que são os eletrólitos das baterias sendo produzidos. Então a gente conseguiria produzir tudo isso aqui dentro do Brasil, né? Ter uma cadeia de fornecedores bem estabelecida, e a pegada de CO2 dessas baterias seria absurdamente mais baixa. Entende a diferença e o poder do Estado? Se houvesse, a iniciativa privada não tem condições de montar uma fábrica aqui e tentar competir com o pessoal de fora, porque eles são competentes, eles têm tecnologia, né? A gente não tem ainda, bate a cabeça com o know-how, né, de como fazer, de ter os maquinários para fazer, né? Então você tem muitos desafios, você tem know-how, você tem regulamentação e você tem investimento. Você não consegue colocar o investimento se você não tiver uma regulamentação, se tudo tiver muito inseguro, né? Por isso que o Estado regulamentando, ele pode ser até um primeiro investidor e poderia passar essa empresa ou poderia lucrar com a venda dela, né? com a privatização, né? Negócios, um BNDES estaria aí para isso, né? E know-how, que é coisas que, por exemplo, a Unicamp, alguns centros aqui no Brasil desenvolvem, né? Como produzir essas baterias com excelência, entende? Então, toda essa transição energética envolve, né, a produção dessa energia limpa, que é geralmente intermitente, principalmente quando a gente pensa em solar e eólica, e a gente precisa fazer o storage disso. A gente pode regulamentar isso daí, o storage, para armazenar nessas baterias, como eu disse, e de preferência que a gente produza essas baterias no Brasil para elas serem limpas, né? Para elas terem menor pegada de carbono, porque no final das contas é isso que importa para o mundo, tá? Não é só para o Brasil, não é só a gente querer criar riqueza aqui, mas é a gente também, né, mostrar para o mundo que o que importa de fato é a redução de emissão de CO2. Outra possibilidade, uma possibilidade bastante interessante, talvez até de menor custo, talvez, porque depende muito da regulamentação e como as empresas atuais, as hidrelétricas atuais, seriam remuneradas por isso, né? Com a maior incorporação de solar e hidrelétricas, essas hidrelétricas poderiam, a bacia da hidrelétrica poderia funcionar como uma bateria, ela poderia ficar em stand-by, né? Ou não produzindo em total capacidade, certo? E aí, conforme a necessidade, a comporta ali é aberta para produzir mais eletricidade, né? Para girar mais a turbina. O interessante é que essa turbina ela é girada em 60 Hz. As hidrelétricas ela já fazem um papel muito interessante que se chamam serviços ancilares. Ela dá uma regulada na frequência da rede. Tá? Então são tecnologias, né, bastante interessantes. Então uma pergunta que poderia surgir é: por que não fazer mais hidrelétricas então? Por que a gente não enche o Brasil de hidrelétrica? Olha, essa é uma questão bastante relevante, né? Veja o último caso, que foi o caso de Belo Monte. Belo Monte ele tem uma capacidade muito aquém do que poderia ter, por questões ambientais. Para fazer uma hidrelétrica, você precisa alagar uma bacia. E geralmente você tem uma comoção muito grande da sociedade, né, de ambientalistas, corretos ou não, né, sobre essa questão. Porque você vai fazer um desmatamento e você vai explorar aquela região, aquela madeira. Você tem terras às vezes indígenas, então você tem uma questão cultural, social muito relevante. Eu não estou menosprezando isso. Jamais, não consigo nem quantificar isso, não sou dessa área, não quero entrar em polêmicas, nada, não é nada minha ideia aqui, não tem nada a ver com isso. Eu olho assim e penso, se a gente tivesse uma bacia maior, a gente conseguiria produzir mais energia limpa, tá? Porque depois que você fez esse processo de desmatamento, que tem que entrar na análise de ciclo de vida, né, da energia gerada na hidrelétrica, depois que você fez esse processo todo, então você teria uma energia limpa, tá? Você teria uma energia com um grande grau de
com grande grau de pureza, né? Ou seja, com baixa emissão de CO2. Seria essa uma vertente. Mas para quem lembra um pouquinho da complicação que houve naquela época para a produção para a construção dessa hidrelétrica, sabe, dos problemas que se tem ambientais, sociais, então não é trivial, tá? Esse é um ponto. E também é uma expansão limitada, existe um espaço onde você pode ir. E também você fica dependente do regime de águas, né? Você tem grandes partes dos rios são utilizados para transporte. Você tem que controlar e algumas vezes o transporte é prioritário à geração de energia, a água simplesmente é jogada fora da barragem. Então, é isso. Então, ou seja, como eu disse, são tecnologias todas complementares. A hidrelétrica é excelente? Excelente, espetacular. Se a gente conseguir regulamentar ela para funcionar como grandes baterias, para longo durações, né? Porque essas baterias que eu comentei aqui de lítio, não sei o que tem, lítio-íon, sódio-íon, níquel, cobalto, manganês, são várias químicas de bateria, lítio-enxofre, elas podem atuar, mas elas vão atuar numa faixa de até 5 horas, tá? No que a tecnologia melhore muito, ela vai a 6 horas, 8 talvez, 8, difícil. Agora, uma hidrelétrica pode ser usada para uma bateria, como se fosse uma bateria de 1 semana, 2 semanas, por exemplo. Então, né, é um long term run, você vai ter um termo de longa duração. Então, você tem essas possibilidades. Outra possibilidade bastante curiosa são as nucleares. O Brasil domina toda a questão de produção do enriquecimento do urânio, né? O urânio 5%, né? O urânio apropriado para nuclear. Só que é outra questão de grande combustão e impopular. E ela também tem um upfront investment, né? Você tem um investimento inicial muito elevado. E a gente não domina tanto assim bem a construção dessas tecnologias. A gente pegou Angra 1, 2, 3, aí essas são tecnologias que vieram de outros países já quase obsoletas, né? Então, onde a gente quer chegar, né? Para o Brasil, de fato, o que a gente vê como curto prazo, o momento mais próximo, né? É uma grande incorporação de eólica e solar com participação dessas baterias mais limpas por aqui, certo? Dentro de todo esse contexto, né, tem uma outra diferença aí que ao redor do mundo, né, a gente está falando das baterias, está falando de eletricidade, né, a gente fica comovido pela questão do transporte. O Brasil tem um etanol, né, em grande parte do seu território como uma alternativa à gasolina, né? Foi nascido em 1970 o Proálcool, justamente em alguns momentos de crise do fornecimento de petróleo. Hoje, se fosse para a gente fazer o etanol hoje, ele não existiria, porque a gente tem o pré-sal. O pré-sal é uma mina, uma riqueza gigantesca que o Brasil tem de combustível, de petróleo, né? E de alguma forma a gente tem que explorar, é uma riqueza natural, mas tem que lembrar que todas essas tecnologias vão emitir CO2. O etanol ele tem uma beleza muito grande, porque embora você tenha lá um maquinário, né, terra sendo... Geralmente as terras já estão desocupadas, né, geralmente é pastagem que vira lugar para você plantar essas canas, né? Você tem do maquinário que emite algum diesel, você tem os fertilizantes que são utilizados, né? Você tem uma nitrogenação da terra ali. Então, ou seja, você tem um processo que emite CO2 na produção do etanol. Mas tirando isso, a luz solar vem e encosta no CO2 e aí produz glicose. Isso daí é o bloquinho, pensa no bloco do Lego. Sabe, se eu fosse construir uma plantinha de Lego, eu ia pegar Sol e CO2 da atmosfera, e isso aí ia criar um bloquinho de Lego, que é a glicose ou glucose. Isso daí a gente vai empilhando um em cima do outro, e isso daí é a planta crescendo. A
planta cresce por um processo chamado de fotossíntese. E a fotossíntese, né, a cana-de-açúcar vai fazendo essa fotossíntese, é uma planta, ela vai crescendo, capturando o CO2 da atmosfera. E vai crescendo, crescendo, crescendo. E aí, em um certo ponto, ela faz um processo aí de fermentação, né? Ela é cortada, mais um pouquinho de CO2 emitido, e aí ela é fermentada. Então, o etanol é produzido, né? E aí você tem que lembrar lá do Lavoisier, né? O Lavoisier falava que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Aquele CO2 que foi capturado da atmosfera, ele vai virar o etanol. Você vai conseguir fermentar ele e produzir o etanol. Então, claro que aquela história que tudo que entra sai no etanol, né? Tudo CO2 que o etanol emite no escapamento, ele é capturado no processo dele, ele tem um net zero, isso não é bem verdade, porque tem um processo de fermentação, tem um processo de preparação, né? A plantação, a colheita, né? Você tem alguns processos aí para a produção do etanol. Então não é verdade que ele é net zero, mas ele tem uma pegada de CO2 muitíssimo menor, mas muitíssimo menor do que você queimar um combustível de origem fóssil. Como a gente tem o etanol no Brasil, e você tem, por outro lado, as baterias sendo produzidas aí no exterior com essa alta pegada de CO2, a pergunta que fica é o seguinte: faz sentido o carro elétrico no Brasil? Faz sentido, meu amigo? Essa é uma pergunta que eu já me fiz várias vezes e a conclusão que eu chego como estudioso que sou, né, é que não faz. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum por quê? Porque há estudos mais ou menos confiáveis porque análise de ciclo de vida não é trivial de fazer, tá? Você vai colocando várias variáveis e você vai conduzindo essa análise de ciclo de vida conforme você colocou seus parâmetros iniciais. O software vai fazer um cálculo para você e você vai ter um número lá. E dentro desses números que são trazidos, veículos a combustão a etanol, que usam etanol como combustível, eles às vezes precisam rodar, olha isso, 100 mil quilômetros. 100 mil quilômetros para empatar com o CO2 emitido no veículo elétrico que sai da concessionária. Ele nem andou ainda. É que o carro não emite CO2. Bem, bem verdade, né? Você tem todas as outras coisas ali, ele não emite CO2 no escapamento. É verdade, ele não emite CO2 no escapamento, mas ao longo de todo, do berço ao túmulo, ele tem uma pegada de CO2 muito alta. E o que a gente quer no final do dia mesmo? Reduzir a emissão de CO2. A gente quer reduzir a emissão de CO2 para a gente ter, né, para a gente ter uma redução desse efeito que faz a Terra não se resfriar naturalmente, esse aquecimento global que a gente, com as atividades humanas, acentua, né? Um efeito natural que a gente está acentuando. Então, o que a gente quer no final do dia é reduzir a emissão de CO2. Se você tem um veículo que tem mais emissão de CO2 e outro que tem menos, você tem que ficar com esse. É isso. A gente tem que transitar de uma economia de mais CO2 para uma economia de menos CO2. Mas a gente já tem menos CO2. E aí, por paixão, ou por interesses econômicos, ou escusos, que for, você tem uma migração, né, de a pessoa mascara o veículo elétrico num veículo extremamente potente, que é um veículo super eficiente, porque o motor elétrico é super eficiente, num veículo que tem uma potência espetacular, e aí você mascara isso daí emitindo mais CO2. Só que o grande problema dele, na minha opinião, é que ele vende como uma solução para o aquecimento global. E é só por causa disso que eu fico com receio e bravo, né? E tento contra-argumentar, né? Trazer um pouco de racionalidade. A ideia beleza, ele é lindo, ele é fancy, ele corre, é potente, tem tudo aquilo que a gente quer, né? Na hora de pilotar um carro, tem conforto. Como as baterias têm um custo elevado, você constrói um carro mais sofisticado para acomodar ali, né, todo esse custo, né?
Então, pô, é um carro espetacular, sem dúvida nenhuma. Mas não venha me contar que é um carro que vai ter uma menor pegada de CO2, porque isso não é verdade. Então, se você pensar no biocombustível, só o etanol, você tem o etanol do milho, você tem o etanol da cana-de-açúcar, né? O Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo. O primeiro é os Estados Unidos, tá? Com o etanol de milho. Mas você tem outros países na África, Tailândia, na Malásia, tem vários países que produzem o etanol. Tá? Isso daí poderia ser uma solução para 3 bilhões, quase metade da população mundial, no que se refere a ter veículos de transporte que emitam menos CO2. Tá certo? Agora eu quero mostrar aqui para vocês, nessa figura, uma questão ainda mais relevante no que se refere à transição energética, e aí eu vou parando por aqui, tá? E discutindo essa figura. Veja aqui que a gente tem na matriz, a gente tem a emissão de CO2 majoritariamente no Brasil sendo do desmatamento. Então esse é o grande ponto onde a gente tem que atuar. O desmatamento é o ponto mais importante. A gente tem que evitar o desmatamento absurdamente. Não há outra forma. Além do desmatamento, nós temos a questão da agricultura. A agricultura tem também uma pegada de emissão bastante elevada. Tá? Olha aí no gráfico. Certo? Os números dizem por si só. O transporte só representa 13%. E não são os veículos de passeio que causam o grande problema. São os trens, são os caminhões nas rodovias, são os navios. Então, aonde eu quero chegar? O vilão não é a gasolina. Pode ser. A gente pode usar o etanol para reduzir. O veículo elétrico, quanto que o veículo elétrico de fato vai contribuir com isso? Muito pouco. Agora, se a gente descarbonizar esses transportes pesados, aí, nesses 13%, que é uma parte relevante da nossa emissão de CO2, né? Não é nem de longe a maior, mas é uma parte relevante, aí o que a gente tem? A gente tem uma efetiva modificação na matriz, na emissão de CO2. A gente tem de fato uma modificação efetiva na emissão de CO2, tá? Dos transportes. Atuando aonde? Atuando nos veículos pesados. É ali que está o maior problema nosso hoje em dia, não no veículo de passeio. E isso daí, né, a questão de a gente usar ele a etanol e principalmente fazer políticas públicas de compartilhamento, facilitar o compartilhamento de veículos, né? Tudo isso daí vai ter um impacto muito mais importante do que a tal eletrificação de transportes no momento. A eletrificação é um movimento muito importante porque é o método mais eficiente de se utilizar a energia. Então, você transportar a energia como elétrons é bastante interessante do ponto de vista econômico, né? A gente sabe fazer isso muito bem. Como moléculas, como o hidrogênio, por exemplo, ou o etanol, é outra forma. Produzir energia pelo vento, pelo sol, pela água, é outra forma. Pela radiação nuclear, né, pelo aquecimento, corrente de convecção produzindo eletricidade, é outra forma. O hidrogênio verde, fundamental para a produção de fertilizantes e de produtos químicos. Então, concluindo, todas essas tecnologias somadas, elas vão, sem dúvida nenhuma, ter grandes contribuições para a reindustrialização do Brasil, que deve acontecer junto com um processo de redução de emissão de CO2, para que, junto com os demais países do mundo, a gente possa, né, ter controlar esse aquecimento global, né? Ter um controle mínimo do aquecimento global emitindo menos CO2.
Esse é o desafio, esse é um dos grandes motivos, né, pelos estudos que a gente faz aqui na Unicamp. E meu nome é Hudson Zanin, agradeço imensamente você que ficou aí, assistiu, teve paciência para ouvir essas coisas todas. É uma grande satisfação. Vou colocar aqui na descrição desse vídeo o link para você conhecer um pouquinho mais sobre o nosso laboratório de pesquisa e entender um pouquinho mais sobre o que a gente faz por aqui, tá bom? Então fique à vontade aí para entrar em contato. Um grande abraço, uma ótima semana, tudo de bom para vocês aí. Tchau!